O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Caras ouvintes e caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora H2O. Hoje temos um convidado que é meu amigo e ex-nadador de seleção também, que partilhamos muitas aventuras ao longo dos diversos anos em que nadamos. Fernando Costa, ex-nadador do Leixões Sport Clube e recordista nacional dos 1500, ou ex-recordista nacional dos 1500 e recordista nacional ainda dos 800. Vamos ver quanto tempo é que dura. Tu ouviste a conversa com o Guilherme? Por acaso tive a oportunidade de ouvir. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, Agostinho. Bem-vindo. E um grande prazer fazer parte aqui do tua lista de convidados, do teu podcast, e muitos parabéns pela iniciativa. Acho que é um espaço onde se discute vários temas da natação, e acho que acaba por ser bastante didático, não só para atletas, como para pais e treinadores. Portanto, muitos parabéns. Obrigado. Como é que está a tua vida agora nos Estados Unidos? Para quem não sabe, o Fernando graduou-se nos Estados Unidos e desde então ficou lá a morar. Como é que está a tua vida agora por aí? Acho que só para pôr as coisas um bocado numa perspectiva, eu vim para os Estados Unidos em 2005, portanto tudo surgiu um pouco depois dos Jogos de Atenas, em 2004, em que comecei meio que a conseguir alguns contactos com alguns treinadores e depois também, devido a vários motivos, decidi apostar e vir para cá. Sempre com a ideia de voltar, portanto vim para cá com a ideia de preparar os Jogos de 2008, Pequim. Obviamente a preparação correu bem, eu consegui qualificar-me, mas a ideia era realmente aproveitar e dedicar-me à natação e aos estudos e conseguir conciliar os dois. Em 2009 acabei por me formar, tive a oportunidade de continuar na universidade e de certa forma continuar com uma bolsa ajudando a equipa de natação, portanto fui treinador assistente graduado enquanto fazia o meu mestrado, e no final de 2010, em dezembro de 2010, acabei por me formar com o meu mestrado em nutrição e ciências da alimentação. E nessa altura acho que foi realmente uma altura em que eu estava a ponderar realmente deixar de nadar, apostar em ficar por aqui e dedicar-me um bocadinho à carreira mais profissional. Aí tu, quando te formas aqui nos Estados Unidos, tens a possibilidade de fazeres um estágio remunerado, tens que aplicar por um visto especial, e foi um bocado isso que eu fiz, e sinceramente tenho vindo a adiar o meu regresso a Portugal desde então, visto que profissionalmente acho que as coisas aqui também fazem muito sentido, mas é um bocado esse o contexto. Como é que foi a tua entrada no mercado de trabalho aí nos Estados Unidos? Foi fácil ou foi complicado? Isso é uma coisa que eu acho que, de certa forma, acho que a parte burocrática de conseguires ter a autorização para trabalhar é um bocado burocrático e complicada, mas como eu disse, se tu conseguires te formar, tens a possibilidade de fazer um estágio remunerado, é uma espécie de uma autorização de trabalho temporária durante 1 ano e meio, que pode ser prolongada por mais um, e foi mais ou menos isso que eu fiz. E obviamente depois consegui outras coisas, e neste momento já estou com uma situação obviamente estável, mas posso dizer que a nível de arranjar trabalho, obviamente que a nível académico eu tinha uma formação boa, mas o que eu te posso dizer, e tu sabes que isso é verdade, acho que aqui eles dão muita importância à parte esportiva, e obviamente o facto de ter sido nadador olímpico com 2 Jogos Olímpicos e toda a formação académica e competir aqui também no estado de Michigan, acaba por dar muito ênfase à tua aplicação como candidato profissional, e eles valorizam bastante essa parte. Então acaba-se por tornar um bocado mais fácil. E o facto de teres estudado numa universidade do Michigan, achas que te ajudou também a conseguir um trabalho no Michigan, ou achas que terias as mesmas oportunidades se tivesses feito o curso no outro estado? Eles deram algum valor em teres feito, em seres, pronto, não vamos dizer naturalizado do Michigan, mas de teres feito numa universidade do próprio estado, achas que isso terá ajudado? Como calculas, e eu sei que já estiveste por cá, porque eu sei que estiveste aqui acho que foi o ano passado, estiveste na Califórnia, não foi? Os Estados Unidos é tamanho da Europa, não é? Portanto, cada estado é do tamanho de um país. Obviamente o facto de eu ter estudado aqui facilitou um bocado o facto de conseguir um trabalho mais perto. Obviamente se eu tivesse que ir trabalhar para um outro estado, basicamente tinha que passar pelo que tu passaste, não é? Ter que
mudar basicamente de casa, pá, e toda a logística que está. Ao menos não tens que aprender uma língua nova, né? Sim, opa, mas eu acho que também isso às vezes é um bocado a falta que eu sinto, é que aqui nos Estados Unidos é tudo muito padrão, não é? Enquanto na Europa temos muita variedade de culturas e restaurantes e várias coisas diferentes. Aqui nos Estados Unidos, eu lembro da primeira viagem, pá, em 2005 eu estava a viver na Flórida na altura e fui para Seattle, no estado de Washington, pá, fica literalmente no outro lado dos Estados Unidos. E pá, foi um dos meus grandes, uma das minhas grandes surpresas foi tipo, reparar que é tudo igual, não muda nada, não é? Tipo, os restaurantes são todos iguais, tipo, pá, muda muito pouco, enquanto que na Europa, não é? Obviamente é muito diferente, muito mais história, pá, mesmo até nas zonas de centro da cidade, pá, tu sabes, aqui é tudo muito recente, falta muita história neste país. Não, eu fiz esta pergunta porque os americanos são muito patriotas e pensei que fosse causar, se calhar, não vou dizer problemas, mas iam, se calhar, dar uma prioridade a alguém do Estado, não é? Foi por isso que eu fiz essa pergunta. Sim, mas em relação a isso, opa, tu tens toda a razão, mas são muito patriotas aqui e valorizam muito isso, mas eu acho que ao mesmo tempo, eu como vim com uma bolsa desportiva e meio que integrado na equipa de natação para ajudar a universidade, eles de certa forma têm interesse em que tu te integres bem na equipa para também produzir resultados. Então, a partir do momento que tu estás dentro de uma equipa de natação aqui nos Estados Unidos, pá, tudo se torna fácil. Agora, obviamente que para quem quer começar do zero e não tem a possibilidade de vir num programa de integração com algum objetivo, provavelmente se torna muito mais complicado. Tu disseste que em 2009, não foi? Ajudaste a equipa de natação como assistant coach. Tu continuas ligado a alguma coisa da natação ou desligaste completamente? Pá, ultimamente as coisas mais que me têm ligado à natação realmente é só o teu podcast. Pá, de certa forma, obviamente, nós dedicamos tanto tempo à natação porque gostamos muito do que fazemos. Numa fase inicial, obviamente, é difícil uma pessoa se desligar porque são muitos anos e a paixão é muita pelo desporto. Mas, uma coisa que eu percebi é que quando eu tive essa oportunidade de fazer o meu mestrado e ter a possibilidade de treinar a equipe de natação, eu percebi que entre dar treino e treinar e competir são duas coisas completamente diferentes. E, como tu sabes, eu era uma pessoa extremamente competitiva, adorava treinar e competir, e para mim dar treino é uma coisa que, obviamente eu tenho um grande respeito por todos os treinadores, mas foi uma coisa que não me cativou muito a mim. Não sei, talvez também por o facto de tu investires tanto tempo numa equipa e às vezes não vês os resultados a surgir da forma como tu imaginas, ou às vezes sentires que os teus atletas não têm a mesma capacidade a mesma raça que tinhas a competir, né? Espírito de sacrifício. Exato, acabam por ser coisas um bocadinho distintas e eu percebi-me que não era muito a minha vocação, treinar. Obviamente que de certa forma eu continuei sempre ativo, a fazer umas corridas e uns triatlos e uns Ironmans, mas em relação à natação acho que acabei por me desconectar assim de uma forma progressiva à medida que os meus focos foram se focando mais na minha área profissional. Sim, eu por acaso também, é assim, eu partilho um pouco da tua opinião. De ser treinador, pronto, puxou um bocadinho por mim ao início, mas depois de passar tantos anos numa piscina, a vida de treinador não é nada fácil. Uma pessoa tem, durante a semana dá os treinos, 2 bidiários, depois ao fim de semana tens competições e tu passas muito tempo fora de casa. E isso é um grande senão para mim, porque eu estou numa fase da minha vida em que já tive a minha dose de piscinas e realmente sinto que não é isto que eu quero para o resto da minha vida, não é? Agora temos outros objetivos, temos outros challenges. Sim. São coisas completamente diferentes. Eu acho que o que me realmente fascinava na natação era uma pessoa partir-se todos nos treinos e chegar às competições e um gajo para limpar aquilo tudo e ter aquele espírito de competição e estar com os amigos. Enquanto que a nível de dar treino é um bocadinho diferente, mas obviamente, como eu disse, tem um grande respeito e pela classe de treinadores. Tive vários treinadores que
pá, eu acho que consegui chegar onde eu cheguei porque sempre tive vários treinadores que me orientaram da forma correta e para sempre estarei grato por tudo isso. Acho que, de certa forma, não é um treinador, acaba por ser quase como um professor. Ajuda-nos a educar e de uma certa forma também é uma profissão que os americanos, ou os ingleses, rewarding, não é? Como é que se diz? Tipo, é algo que te faz sentir bem, não é? Vês os teus atletas a crescerem e de certa forma a evoluir, não só do ponto de vista desportivo, mas do ponto de vista pessoal também. E desde já ouvi o teu podcast com o Filipe Coelho e queria aproveitar este espaço para lhe mandar um grande abraço, um grande senhor da natação e desejo-lhe muita força e deixar um grande abraço para o Filipe, porque gostei muito do podcast dele. Eu também, por acaso, foi dos meus favoritos, o podcast com o Filipe. Achei super interessante e mesmo as pessoas que ouviram sempre recebiam um feedback muito, muito positivo com o podcast do Filipe, por acaso. Um senhor da natação, como tu sabes, tivemos a oportunidade de viajar com ele para algumas competições e estágios. Ele veio comigo, connosco, veio para Pequim também fazer alguns dos estágios pré-competição e como disse, uma pessoa pela qual eu tenho uma grande estima e um grande carinho. Fernando, tu que nadaste nos Estados Unidos, não é? É o Wayne State, né? Wayne State University, exato, que era uma equipa da segunda divisão. Eu queria que falasses um pouco das diferenças que sentiste entre nadares numa equipa da segunda divisão e numa equipa da primeira divisão, que, por exemplo, que o Carlos e o Pedro Oliveira tiveram a oportunidade de nadar. Tu achas que há grandes diferenças, ou em termos de, por exemplo, metodologia de treino, condições de treino, mesmo a nível de regras do NCAA, que eu por acaso não estou muito familiar, mas fala-nos um pouco dessas diferenças entre nadar na segunda divisão e na primeira. Nadar na segunda divisão não foi uma escolha, eu quase que fui obrigado por causa dessas regras do NCAA. Também pondo um bocado em perspectiva, na altura quando eu tentei vir para os Estados Unidos não havia ninguém cá e eu tentei dentro das minhas possibilidades entender como é que funcionavam as coisas, mas não fui muito bem orientado. E porque tinha começado a faculdade em Portugal e a perder elegibilidade de competir na Divisão 1, então meio que, basicamente, se eu viesse para a Divisão 1 não ia poder competir durante um ano, enquanto que se eu fosse para a Divisão 2, basicamente ia poder competir. Então acabou não por ser uma decisão, fui quase que forçado a vir para a Divisão 2. Obviamente que as divisões aqui não são necessariamente relacionadas à qualidade da equipa, como por exemplo temos em Portugal, não é? Aqui é um bocado mais relacionada à infraestrutura da universidade, portanto uma universidade de Divisão 1 tem uma infraestrutura muito melhor do que uma universidade de Divisão 2. Portanto, obviamente que tendo a opção de escolha, acaba por a Divisão 1 ser sempre a melhor divisão para competir. E eu acho que, de certa forma, eu acabei por ajudar o Pedro e o Carlos de certa forma, a fazerem as coisas de uma forma correta para poderem vir para a Divisão 1, coisa que, infelizmente, eu não tive esse apoio e acabei por vir-me forçado para vir para a Divisão 2. Mas, tudo acontece por uma razão e estou muito grato por ter vindo para esta universidade que futuramente, depois de me ter formado, deu-me a possibilidade de fazer o mestrado e continuar-me a pagar tudo e também de certa forma o Michigan na altura em que eu vim para cá foi uma altura em que a própria cidade de Detroit estava numa zona, sim, em recessão, mas numa fase muito ascendente, não é? Então com muita procura de gente qualificada, então acho que as oportunidades também foram surgindo muito de uma forma natural, porque o mercado aqui é muito menos competitivo do que se fosse, por exemplo, o mercado na Califórnia e Nova York. Por acaso eu tive esta conversa com o Carlos e ele falou em várias empresas que faziam essa ponte entre os nadadores europeus e os Estados Unidos, e é pena não teres tido realmente essa ajuda e terem-te guiado nesse sentido, porque, pronto, sabendo do teu nível, e tu eras um nadador topo a nível europeu e mundial, eu acho que é um pouco esquisito teres acabado na Divisão 2, né? E sim, realmente não transmite o teu real valor. Sabes que aqui também é uma coisa um bocado diferente, que aqui nós competimos em jardas, não é? E eu sempre fui um
um bom nadador, com nível internacional relativamente razoável em piscina longa, mas em piscina curta tinha as minhas dificuldades e obviamente depois isso veio-se a refletir também em piscina de jardas, mas uma coisa não implica a outra. Acho que consegui, como te disse, consegui fazer uma boa preparação e atingir o meu objetivo, que era qualificar-me para os meus segundos Jogos Olímpicos, mas obviamente que dos grandes se's, não era se obviamente se eu tivesse tido a possibilidade de vir para uma universidade de divisão 1, será que eu conseguia atingir muito mais do que eu consegui, mas é o que eu disse, não vale a pena olhar para trás, acho que eu tenho que estar grato por tudo que eu consegui até agora. E porquê é que decidiste ir para os Estados Unidos? Foi vários motivos, para ser sincero, vários motivos. Eu lembro que na altura estava super focado na natação. Em 2003 tinha acabado de fazer o secundário e tinha entrado na universidade, só que eu decidi meio que pôr a universidade de parte durante um ano para me focar a 100% na natação, com o objetivo de qualificar para os Jogos Olímpicos de Atenas, na qual eu consegui. E depois de Atenas eu senti-me que eu queria continuar a evoluir do ponto de vista da natação, mas também queria, não me sentia bem só estar a nadar, tinha que haver alguma coisa ali a complementar aquilo e senti que era preciso fazer alguma coisa. Na altura o nosso diretor nacional era o Paulo Cunha, falei com ele, havia algumas possibilidades de ir treinar para a Inglaterra, só que também pondo um bocado em perspectiva, eu tinha lido um livro do Gustavo Bosco, que deves conhecer, que foi uma super estrela aqui nadador também. Brasileiro. Exato, nadou na Universidade do Michigan. Ele nadava sem livros, não nadava? O gajo era velocista, o gajo nadava 50 e 100, ele foi o único nadador, acho que continua a ser o único nadador que conseguiu ganhar o NCAA 4 anos consecutivos os 100 jardas. Enfim, eu li um livro sobre ele porque na altura era a geração prodígio do Brasil, ele e o Xuxa o Scherer. Exato, e tinha também uma estafeta porreira. E depois também pondo um bocado em perspectiva, também não sei se te lembras, em 2004 a estafeta da África do Sul, não é? Portanto, 4 gajos o Rick Nittling, o Roland Schulman, e todos eles treinavam nos Estados Unidos, ou seja, os gajos conseguem surpreender e ganhar a estafeta de 4 por 100 e nenhum deles treina na África do Sul, todos treinam nos Estados Unidos, fazem universidades. Acho que eles estavam na Arizona na altura, Arizona, exato, estavam no Arizona. Então pronto, também é o que eu disse, pondo um bocado em perspectiva, também começou a surgir aquele bichinho de tentar uma coisa nova, tentar quebrar um bocado a monotonia do treino e explorar umas coisas novas, e decidi apostar um bocado sozinho, mas mandei-me e vim para cá. E a receptividade do teu treinador em Portugal foi boa? Tu treinavas com o Baltar Leite, não treinavas na altura? Sim, nessa altura já estava com o José Baltar Leite. Sim, acho que obviamente que é o que eu disse, acho que como o Filipe disse no fórum dele, acho que uma pessoa é tudo à base de conseguir dar balanço em várias coisas e o nadador tem que estar feliz para poder conseguir performance, conseguir poder nadar ao mais alto nível. E eu na altura só a nadar eu não me sentia feliz, então tinha que haver algo mais que complementasse. E obviamente que não sei se também devido aos valores da minha família, os estudos sempre foram muito importantes e então eu não queria deixar isso de parte durante muito tempo. Então para mim fazia sentido ir para os Estados Unidos, continuar a progredir a nível académico enquanto conciliava a natação e tive a oportunidade de certa forma. Eu lembro que eu quando vim para os Estados Unidos eu tinha uma parte aeróbica muito boa, eu nadava a pulsos muito baixos e a uma intensidade alta sem me cansar muito, ou melhor, com pulsos baixos nadava uma velocidade relativamente alta sem me cansar. Eu quando vim para cá para os Estados Unidos comecei a evoluir muito a nível de meio fundo, tanto é que eu em 2007 consegui, não sei se te lembras, estavas lá acho que foi nos campeonatos nacionais em Aveiro, que eu consigo bater, era o Open de Portugal na altura. Exato. Acabo por bater o recorde dos 400, 800 e 1500, mas na altura eu antes de vir para os Estados Unidos, acho que eu já tinha, quando eu vim para os Estados Unidos eu devia ter, já me tinha qualificado, portanto devia ter ali os 15, 20, devia ter 15, 20, não sei se devia ter 15,
15:26 ou 15:32, não me lembro. Pá, e eu aos 400 era muito fraco, meu. Tinha tipo 3,59, 4 minutos, 3,59. Opá, e só depois vir para os Estados Unidos em 2 anos eu consigo baixar, depois passo nas universidades, bato recorde, que é 15:16, não é? O recorde é 15:16, e bati o recorde, baixei o recorde para 15:16, que era meu, mas consegui ter uma parte do meio fundo muito mais forte, passei de 3,59 para 3,55, e acho que essa progressão, de certa forma, ajudou a entrar na prova dos 1500 de uma forma mais confortável e um bocadinho mais rápida. Acho que de uma certa forma, tipo, eu fui complementando algumas partes do meu treino à medida que fui tipo, evoluindo de lugar para lugar. Não é? Fernando, vamos passar aqui para a nossa série forte. Gostava que mencionasses 1 ou 2 treinos muito difíceis que tenhas feito aqui para os nossos ouvintes ficarem com algumas ideias para fazer nos seus próximos treinos. Se eu fosse agora falar aqui de séries, nunca mais saímos daqui, como sabes, o treino de fundo era uma seca, como dizia o Carlos, é sempre encher chouriço, né? Mas, assim de repente eu lembro-me tive um treinador francês, acho que entre os meus 14 e 16 anos, e com esse treinador, nós estávamos sempre a levar com métodos, e houve uma semana, sinceramente eu acho que foi das alturas da minha vida que eu provavelmente treinei mais, entre os meus 14 e 16, em que fazia 11 treinos por semana sempre, e era sempre a levar com métodos. Houve uma semana que eu lembro que foi, numa segunda-feira acho que foi 20,400, numa quarta-feira foi 40 de 200, e na sexta-feira foi 80 de 100. Eu lembro que esta semana foi assim. E as saídas eram aqui? Isso agora já não me lembro, mas eu lembro que tinha que eu nadava, era uma coisa parva, nem sei como é que eu conseguia fazer aquilo tudo. E depois com o Zé Walter Leite acho que eu acabei por começar a dar valor mais à qualidade e à especificidade do treino, em que comecei a fazer séries mais intervaladas e a focar mais na qualidade. Sinceramente, assim, em termos de série, tenho muitas. Tenho aqui, antes de fazermos a entrevista, tinha aqui estágios de altitude em São Romeu, antes de fazer a qualificação para os jogos, e tenho para aqui muita informação. São tantas séries que eu fiz que, assim, sinceramente, não sei explicar. Agora, eu lembro de algumas séries que me ficaram marcadas pela competitividade da série. Eu lembro, por exemplo, estar a fazer uma série de ritmo de prova aqui nos Estados Unidos já, em que tinha um colega de treino venezuelano que o gajo tipo na última de 100 o gajo foi a abrir, e eu na raça fui com o gajo e acabamos os dois a 56 em longa. De baixo? E depois, sim, de baixo. Enfim, estávamos a fazer, acho que era 15 de 100. E depois, uma semana ou 2 semanas depois, fui competir em Seattle, nessa tal viagem em 2005, no US Spring National Championships, em que eu acho que acabo por ficar em segundo ou terceiro, e eu acabei a prova dos 1500 a 56, que foi assim um bocado, eu acho que acabei por fazer tipo 15,25 nessa prova, em Federal Way, mas, e depois também me lembro, por exemplo, um estágio em Rio Maior, também estar lá nos Picantes fazer umas séries de gente, acho que estava lá o Fábio, acho que foi o Fábio Pereira, acho que, já não me sei precisar se foi o Fábio ou se foi o Nisso, sei que os gajos meio que se pouparam para a última 200. Só para te lixar. Não, mas essa competitividade é saudável, porque é isso que nos faz puxar. Mas eu lembro que eu fiquei tramado que os gajos tinham feito melhor do que eu na última, e eu cheguei na parede, tipo, subi ao bloco, 5 segundos depois saltei outra vez e acho que fiz 2-2 do bloco lá em Rio Maior, tipo, numa série de 200, só para melhorar os 2-3 que o Fábio e o Anis tinham feito. Então, eu acho que a nível de treino eu era realmente mesmo muito competitivo. Em Portugal, quem é que te dava mais pica assim nos treinos? Porque eu lembro-me de ver, e eu lembro-me de um estágio na Madeira que fizemos, e eu vi-te a fazer uma série longa, um ritmo ridículo. Eu lembro-me que eram séries de 100 em longa, e tu andavas ali a bater num 0-0, assim consistentemente.
E quem é que achas que em Portugal te dava pica na altura a treinar? O Duarte, por exemplo, o Duarte Mourão era um animal também a treinar. Sim, mas... Porque eu, nessa altura, eu só te conhecia a ti. Não, o Duarte é um animal em piscina curta, não é? Em piscina longa, e obviamente depois também não há muita gente que quer fazer séries de fundo em piscina longa, não é? Tipo, normalmente eu acabava sempre por ficar um bocado isolado. Mas era isso que eu queria saber, porque eu não me lembro da tua altura. Agostinho, acho que é um bocado também isso que me atrai a sair de Portugal, não é? Porque eu já não sei que ano é que foi, 2013 eventualmente, na altura tinha o Egas Bastos e o Paulo Franco, que eram os grandes fundistas. E eu, de uma forma natural, era o puto, fui evoluindo, e depois dessa prova, acho que foi os nacionais quaisquer o Jamor, eu nunca mais perdi uma prova de 1500 em Portugal, não é? Não tinha grande competitividade. Depois apareceu, tipo, acho que houve uma altura que havia o Parente também, que andava ali. Quantos juniores comigo? Sim, mas nunca ficavam sempre ali na casa dos 16-0, eu já estava num nível um bocado mais à frente, e então não havia muita competitividade, sinceramente, em Portugal na altura. O que eu acho que é importante para haver evolução numa prova, não é? Claro. Não, e a gente já falou nisto. Eu, por exemplo, também, eu lembro quando era mais novo, tinha o Tiago Venâncio, tinha o Paulo Santos, e foi a altura que eu mais evoluí enquanto atleta, foi quando tive atletas que me faziam ter medo de perder ou de querer ganhar a próxima prova. Foi isso que me fez evoluir, e depois, a partir do momento em que comecei a ser campeão nacional com regularidade, parece que eu é que tinha como os americanos dizem, o target on my back. E eles já que andavam a treinar para me superar, e eu não tinha ninguém, não tinha uma imagem ou um atleta, pronto, não tinha um objetivo para conseguir em Portugal ser melhor, e isso acho que me fez estagnar um pouco na natação, e é isso que estás a dizer. Eu acho que é muito importante ter alguma referência, era isso que eu queria dizer, referência. Sim. Tu falaste do Duarte, o Duarte é um animal em piscina curta, obviamente também tive a oportunidade de treinar com o Diogo, também a mesma coisa. Eu sei que agora o nível competitivo também é completamente diferente, e vários putos a andar muito bem, eu fico feliz por isso. Acho que, como te disse, é importante para o desenvolvimento das provas de fundo, especialmente. Mas, eu lembro, agora assim de repente me perguntaste, um gajo que treinava como o caraças, que depois acabou por também sair assim de uma forma um bocado precoce por causa dos problemas, era o Ivo Carneiro. O Ivo Carneiro. Eu lembro de fazer um estágiozinho em altitude com o Ivo, e o gajo deixava maluco também, que o gajo com palas, o gajo andava, que era uma coisa louca. Sabes que o Ivo mora no Algarve agora? Sim, eu sei, eu tenho mantido contacto com ele. Acho que já é pai. Sim, é verdade, por acaso viu com... É miúda ou miúda? Eu vi com o bebê o ano passado, no verão, lá no ténis de Vila Moura. Não sei. Ele mandou uma foto, agora sinceramente não quero precisar, não sei, mas fico feliz que ele está bem. Fernando, tu, pronto, que já mencionamos, treinaste com o Baltar Leite, e estávamos a falar do Egas Baixo, que eu acho que também foi atleta do Baltar Leite. E o Baltar Leite, sinceramente, é das grandes referências de treino de fundo em Portugal. Como é que foi treinar com ele? Por exemplo, era difícil, porque o Baltar Leite, pronto, eu gosto muito do Baltar Leite, mas ele também tinha uma personalidade um pouco forte, não tinha? E era um treinador muito rigoroso, que eu cheguei a fazer alguns treinos, também alguns estágios com ele, e é um treinador muito rigoroso. Acho que é mesmo isso que tu disseste, é uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo a nível do treino de fundo. Para mim, do treinador mais competente a nível de conhecimento de treino que eu tive. Obviamente não foi à toa que eu consegui evoluir com ele da forma que eu evolui, mas depois pronto, tem esse lado também que é muito exigente, não é? E que é importante para conseguir atingir objetivos, mas que de certa forma também depois ao fim de algum tempo também acaba por ser um pouco saturante, não é? Quando não existe aquele equilíbrio que outros treinadores dão importância. Mas é o que eu te disse, eu tinha uma base de treino muito boa, mas faltava uma especificidade de treino de fundo, e aí com o Zenand eu consegui um bocado isso. Trabalhei mais a parte de qualidade, velocidades mais de ritmo de prova e velocidades mais elevadas com maior intervalo, e acho que isso acabou por ser muito benéfico para mim, porque depois acho que ao nível futuro acabei por complementar com um meio fundo um bocadinho mais forte nos Estados Unidos. Acho que foram tipo as 3 fases da minha carreira, que foi tipo aquela base de treino com o francês, a especificidade com o Baltar Leite,
pá, que obviamente foi o treinador que me permitiu que bateu o recorde nacional, qualificar-me para os meus primeiros jogos e pronto, e fizemos alguns estágios e umas coisas assim, opá, e realmente é um treinador que a nível de conhecimento, a nível de fundo, acho que pá, na altura, agora hoje em dia não sei, mas na altura não existia ninguém que fosse tão dedicado e tivesse aquele conhecimento. Mas depois lá está, era muito rigoroso, pá, muito rigoroso do ponto de vista que nada podia falhar e às vezes isso também era um bocado complicado de gerir. Sim, eu por acaso eu tive sorte nos estágios, porque ele esteve na federação como treinador da federação e eu tive a sorte dos estágios que fiz com ele. Ele por acaso foi muito compreensivo comigo e pronto, como eu era o sprinter, ele era exigente, mas não esperava tanto de mim como poderia esperar de ti, por exemplo. Eu acho que eu tive alguma sorte nisso. Comigo eu já o apanhei numa fase muito relaxada. Sim, as pessoas também vão se mudando e obviamente as coisas vão evoluindo. Mas eu acho que também de certa forma, não é? A exigência surge porque ele tinha estima, não é? Ele queria o melhor para mim e acabar por ser rigoroso porque ele queria que realmente que eu evoluísse. Então acho que nesse aspecto qualquer treinador para atingir resultados tem que ser rigoroso, isso claro. Não há dúvida. E mesmo um atleta tem que ser super rigoroso também. Sim, também, concordo. Por acaso, eu lembro-me de quando fizeste o mínimo pós-jogos de 2008, foi lá nas Universidades em Bangkok, e na altura fomos acompanhados pelo Vasco Sousa, sim. Que era o teu treinador no Leixões na altura. Sim. Eu já falei isto com a Tamila também, e com o Carlos. Como é que era fácil a comunicação entre os dois treinadores, um nos Estados Unidos e outro em Portugal? Ou era complicado? Porque é muito importante o treinador em Portugal saber o que é que tiveste a fazer nos Estados Unidos, em que fase da época é que estás, em que fase do macrociclo ou do microciclo em que estás e às vezes a falta de comunicação às vezes leva a que depois não consigamos um pico de forma como bom, não é? Acho que tu aí acabas por tocar num ponto fulcral, não é? Que, por exemplo, em Portugal é tudo controlado ao pormenor, certo? E aqui nos Estados Unidos tens tanta qualidade de treino, com tantos atletas bons, mesmo a nível da própria faculdade, que, se tu treinares forte, a uma intensidade alta, os resultados vão surgir de uma forma ou da outra. Tipo, o treino tem que ser feito durante o treino. Tipo, na competição, é o que tu dizes, é mais a parte psicológica e teres a certeza que estás bem. Eu não sei se o meu recorde dos 800 foi feito, acho que foi feito em Aveiro. Mas eu lembro que eu em Melbourne, no Campeonato do Mundo, acho que já tinha batido o recorde dos 800 em piscina longa. E eu falei na altura com o meu treinador nos Estados Unidos, que eu estava treinando na Flórida, e precisava do plano de treino de uma semana e meia, que era quando eu fosse para aquele período que fomos para Macau e depois fomos para Melbourne. E o gajo fez-me o plano de treino em, sei lá, 10, 15 minutos no escritório dele. Eu até fiquei tipo, como é que é possível que falta de rigor, mas tipo, o gajo nem esforçou para fazer aqui a minha parte do taper. Tipo, também foi numa fase que a época desportiva, tipo a época do college já tinha acabado e então eu acho que por vezes as coisas, acho que se dermos ênfase ao planeamento de treino, os resultados acabam por surgir de uma certa forma mais ou menos natural. Obviamente que uma pessoa tem que ter cuidado com o plano de taper e tudo mais, mas acho que é o que realmente nos falta em Portugal. Eu falo isto da realidade que existia quando eu estava aí. Não é? Agora, obviamente, que as coisas podem ter mudado, já se passaram alguns anos. 10, 15 anos, não é? Mas eu acho que falta um bocado essa competitividade a nível de treino, que aqui tu vives semanalmente. Lembro de haver treinos aqui que um gajo fazia tiros de bloco, e havia nadadores que faziam o melhor tempo deles num treino de sábado. Como é que é possível? O pessoal aqui é sempre a partir, e os resultados acabam por surgir de uma forma natural. Sim, eu acho que uma das grandes diferenças entre os Estados Unidos e a Europa é que eles aí dão muito mais ênfase ao treino competitivo, em simular a prova, não é? E isso reflete-se também nas provas que eles fazem nos dual meets,
que é todos os fins de semana eles estão a competir, e eu tive a felicidade de treinar com um treinador ucraniano, e foi uma das coisas que ele implementou na Portinado na altura, foi todos os dias à quarta-feira, todos os dias não, todas as semanas à quarta-feira, a fazer as provas do clube. Ou seja, nós competíamos entre nós, e ele dizia que o treino competitivo era o melhor treino, e vemos, por exemplo, o exemplo da Katin Kozu também, que faz imensas provas, e ela está sempre a competir, e acho que é uma das grandes diferenças nos Estados Unidos. Os próprios dual meets, para quem nunca experienciou o que é um dual meets, é ridículo. Tu vais fazer uma provazinha qualquer em Portugal e tens a quantidade de árbitros que estão envolvidos numa prova. Eu não, obviamente que tenho que estar presente, mas os gajos aqui nos Estados Unidos fazem um dual meet, que é uma universidade contra a outra, com um nível competitivo muito grande, com um árbitro só, não é? Que é o gajo que dá as partidas. E se o treinador precisar desqualificar um gajo, o treinador desqualifica, não tem problema. Em que o objetivo é o quê? O objetivo realmente é a competitividade, não é necessariamente o tempo que tu vais fazer, é realmente fomentar essa competitividade. E eu lembro quantas vezes nós fazíamos um treino de sábado de manhã, que os treinadores partiam-nos todos, e depois ainda tínhamos que ir à tarde fazendo o meet contra uma universidade. E obviamente para eu ir buscar os pontos, eu tinha, sabes como é que é, na do fundo tinha que ainda dar os 400 estilos e os 200 mariposas e as estafetas só para ir buscar mais pontos, e acho que acaba por ser, não é, quando tens de competir, mas durante a época acaba tudo por ser um treino, percebes? Acho que é mais fomentar aquela parte competitiva, não dar tanta importância ao tempo em si, mas à tua raça competitiva, porque nos dual meets o que interessa são os pontos, não interessam os tempos, não é? Então, e aqui dual meets era, durante a época universitária, era todos os fins de semana, quase. Exato. Agora, falaste na situação dos árbitros, e eu, por acaso, enquanto presidente da Associação de Natação Algarve, reuni-me umas quantas vezes com a Federação Andaluza de Natação, e era uma das coisas que eles também estavam a falar. Eles estavam muito surpreendidos e incrédulos até com a quantidade de árbitros que nós tínhamos nas provas. E eles estavam a dizer, vocês devem gastar um balúrdio com árbitros, que é uma coisa estúpida. E realmente eles estavam incrédulos, e agora estás a falar que também só havia um árbitro para dar as partidas nos dual meets, que é uma prova, são provas com alguma importância, não é uma importância extrema, mas com alguma importância. Mas se calhar numas provas regionais, umas provas de preparação, se calhar realmente não precisamos de tantos árbitros. Obviamente que eu não me quero vir aqui pronunciar sobre a arbitragem em Portugal, não é a minha função, mas são realidades diferentes, em que realmente acho que o problema não é necessário a arbitragem, eu acho que realmente é isso, às vezes não damos o ênfase à competição, e aqui tanto é que nos Estados Unidos tu não tens uma câmara de chamada, não tens um papel com o teu nome, aparece um bloco, aparece, não aparece, estás tramado, vais lá com os metros no final do dual meet que não faltaste à prova. Normalmente acho que não me lembro assim, eventualmente uma outra vez um atleta faltou a uma prova por distração, mas não há câmara de chamada, o pessoal aparece atrás de blocos, faz a competição, descontrai, cada um por si. Sim. De uma certa forma é uma competição que flui de uma forma, é uma competição que acontece de uma forma muito rápida, em que tens duas equipas uma contra a outra, duas universidades, e acho que de certa forma até se torna mais engraçado, porque tens uma competição completa com saltos e porque aqueles também fazem o swimming and diving, não é? Também tens a parte de saltos, mas em 2 horas está feito, 1h30, 2 horas. Sim, e outra coisa que me faz, onde vemos a diferença nos Estados Unidos e aqui em Portugal, é que, por exemplo, as saídas por cima, que é uma coisa que nos Estados Unidos eles fazem todas as vezes, e em Portugal uma pessoa saísse por cima era logo desclassificado, e os árbitros ficavam muito ofendidos, e realmente eu lembro-me de ver, acho que foi o Carlos ou o Pedro, que saíram por cima e a terem uma discussão com o árbitro por causa disso. Mas sabes que aqui a realidade é o oposto, não é? Aqui tu não podes passar por baixo da pista, se não és desqualificado. Tecnicamente, não podes invadir a pista da outra pessoa, tens que sair por cima. Então, acaba por ser eu lembro que havia uma fase que era assim um bocado confuso, depois estás aqui nos Estados Unidos um tempo, vais competir, vais representar Portugal a um campeonato da Europa, um campeonato do mundo, ou jogos, e um gajo chega ali a uma altura que tem que pensar 2 vezes para onde é que sai, porque tu ficas, aqui nos Estados Unidos é padrão, tens que sair sempre pelo bloco,
Uhum. Olha, sabes uma coisa que eu me lembro muito bem e que por acaso lembrei-me há pouco e esqueci-me de dizer, era de ver nas competições internacionais, quando vinhas dos Estados Unidos, tu chegavas muito em cima da prova e vinhas todo partido da viagem, depois mais o jet lag, e isso realmente também não te ajudou muito em algumas competições. Eu lembro no Europeu de Eindhoven em 2008, tu chegaste no dia e no dia a seguir estavas a competir e pá, não é o mais ideal, não é? E eu acho que isso também poderá ter sido um problema pronto, em termos de resultados quando vieste a provas como um europeu em Eindhoven, que por acaso até nem tinha muita importância, porque eram Jogos Olímpicos, mas não deixa de ser uma curiosidade. Pá, eu acho que sim, opa, era sempre complicado. Eu lembro que a pior de todas, e por acaso fiquei com o Duarte, pá, foi o Campeonato do Mundo em Melbourne. Opa, eu saí da Flórida, fiz um voo Flórida-Atlanta, Atlanta não, desculpa, Flórida, LAX, Los Angeles, e depois viajei de Los Angeles para Hong Kong, e de Hong Kong apanhei um ferry para Macau, fomos lá fazer um estágio. Opa, mas eu lembro que eu cheguei a Hong Kong e eu ia ajustar o relógio, não é, para pôr as horas, e estava correto, ou seja, eram 12 horas de diferença, eu estava literalmente no outro lado do mundo. Eu lembro que eu dormi 1 ou 2 horas naquela tarde, que eu estava todo partido, e foi das piores coisas que eu fiz. Fiquei com umas dores de cabeça gigantes, mas era complicado. Eu acho que depois chegou uma altura que a diferença horária para a Europa de 5, 6 horas não era assim tão difícil de gerir. Agora, quando estamos a falar de diferenças horárias de 12 horas, é completamente diferente. Mas eu acho que também um bocado voltando à pergunta inicial, de há bocado, acho que havia dificuldade na comunicação dos treinadores, mas as épocas acabavam-se por complementar, porque eu fazia uma época nos Estados Unidos em que dava muito ênfase à competitividade e trabalhava muito forte, e depois tinha a capacidade de regressar a Portugal durante o verão, no summer, não é? Que eles aqui basicamente só faz aulas quem quer, e eu voltava para Portugal, tinha a oportunidade de trabalhar ali 3 meses, em que eu dava ênfase à especificidade, não é? Que às vezes faltava um bocado nos Estados Unidos, e eu sentia que evoluía de uma forma ridícula. E depois também complementava também com mais treino em piscina de fundo, e acabava por sempre resultar muito bem. Tanto é que, por exemplo, em 2007 foi o exemplo perfeito, não é? Pronto, conta-me aqui um pouco das tuas memórias da natação. Que grandes memórias é que tens? Em que momentos é que te sentiste mais feliz? De que memórias é que te lembras mais em competições? Eu gostava que partilhasses isso comigo e com os nossos ouvintes, porque eu acho que são sempre histórias engraçadas e são interessantes para os nossos ouvintes, sobretudo para os mais jovens. Acho que histórias e memórias é o que não faltam, e não é à toa que quando nós estamos juntos, um gajo fica sempre a falar horas e horas, sempre a rir, e acho que isso é realmente o bom da natação, é as amizades que ficam, independentemente de sermos rivais ou não. Acho que realmente é um desporto muito salutar nesse aspecto. Mas assim, em termos de memórias mais relevantes, eu lembro-me que como um dos momentos que eu mais fiquei impressionado, acho que sinceramente foi a entrada no Estádio Olímpico em 2004. Na altura eu tinha 18, 19 anos, e entrar no Estádio Olímpico para mim em Atenas foi uma coisa assim completamente abismal, e sinceramente para mim um dos momentos, embora não sendo necessariamente desportivo a nível de competição, assim, um dos momentos que eu me recordo com muito carinho. E uma coisa que se calhar também que eu acho que é interessante, agora lembrei-me agora de repente, que foi em 2008, estava lá o Carlos, estava o Simão também, a Sara Oliveira. Nós fizemos uma coisa muito fixe, que eu não sei se eles continuam a fazer ou não, mas fomos convidados para ir ao palco do Rock in Rio, isto foi em 2008, cantar a minha casinha com os chutes e pontapés, que também foi uma coisa assim espetacular. Por acaso eu lembro-me disso. Foi também assim uma experiência, obviamente que histórias daqui da natação são várias, mas acho que esses 2 momentos foram assim, tipo, não necessariamente na piscina, mas que foram bastante marcantes, e acho que acabam por ser o resultado do todo o trabalho arte que nós tivemos, e de certa forma uma recompensa também, não é? Sim. Eu, por acaso, uma história que eu me lembro muito contigo foi aquela de Bangkok. A gente já falou disto muitas vezes e cada vez que falamos fartamos-nos de rir.
Foi aqui para os nossos ouvintes. Pronto, o Fernando basicamente nadou de manhã e foi quando bateu o seu recorde nacional e fez mínimos para os Jogos de Pequim, com os seus 15-16. Só que ele nadou de manhã e aquilo era final direto à tarde, não era, Fernando? Não. Aquilo eram as séries lentas de manhã e depois acho que era a série rápida à tarde. Exatamente. Eu acabei por fazer o melhor tempo da manhã e depois acabei por ficar em quarto lugar na geral. E depois a malta foi o Duarte e o Parente, e a Filipa Silva, o Bruno. Era o Bruno Freitas também. Bruno Freitas. Quem é que estava o João Araújo também. O João Araújo. Pronto, a malta decidiu toda ir visitar. Acho que estava o Neiva também. O Neiva não foi. Lá, eu acho. O Neiva não foi. Não? Éramos 7, que eu lembro-me. Pá, no quarto era o João, o Duarte, eu... Eu estava com o João Araújo. E o Parente, era o Parente. O Parente, exatamente. A malta decidiu toda ir visitar Bangkok e tu ias ficar sozinho para saber se ias ao pódio nas Universidades. Sim, eu fiquei sozinho na piscina a ver a prova. Não, eu fiquei contigo, eu decidi ficar contigo. Isso. E pronto, e nós tínhamos uma fã, a guia da Seleção Nacional de Natação, estava lá, uma rapariga, por acaso era muito simpática, mas vamos ser sinceros, era um bocado chata. E ela tentou ir com eles para Bangkok, só que eles fugiram dela. E ela andou aí à nossa procura na aldeia olímpica e entretanto houve alguém não sei se foi o Arnaldo Abrantes, que disse que nós tínhamos ido para a piscina e ela apareceu na piscina e nós na bancada a ver as provas e olha, ela está ali e a gente começou-se a esconder dela, lembras-te? Coitada. A miúda tinha as melhores das intenções, era tão simpática. Só que, eu acho que acaba também por ser o fixe a nível das universidades, é esse espírito, obviamente é uma prova muito competitiva, mas nós estamos com um espírito completamente relaxado. E tanto foi que eu consegui me qualificar para os jogos nessa prova, mas acho que um gajo, para além dos resultados esportivos, também se conseguiu divertir. Eu lembro que o Duarte também, não foi o Duarte, teve um acidente de bicicleta, que também, depois já ter cumprido as provas todas também. Aquilo era engraçado. E o João Araújo picou-se num alfinete. Sim. Ficou completamente... Ele era completamente hipocondríaco. Não, Jorge é porreiro. Eu gosto muito do jogo, foi uma companhia de corrida. Não, essas provas por acaso foram muito giras. E era um grupo que também estava bem. A Filipa estava lá também connosco. Coitada, era a única rapariga. Era a única miúda que estava lá, embora houvesse mais gente depois das outras modalidades. Mas foi uma prova muito gira e realmente... os voluntários, não é, que estavam lá connosco, os gajos eram muito porreiros, mas não nos davam muito espaço, tivemos que, não sei se te lembras, nós depois para despistar a miúda tivemos que entrar lá acho que foi no campo de atletismo que era só restrito a atletas para e ela foi-se embora a miúda, senão não, coitada. Agora acho que ela ficou na boa porque ela no dia a seguir ofereceu-nos umas prendas no dia que nos fomos embora. Mas o João Araújo depois tramou-me, que o gajo depois foi dar o meu e-mail à miúda e a miúda andou-me a mandar o e-mail. Espera. E tu, para nos tramares a todos, deste o nosso e-mail. Deste o e-mail toda a gente à rapariga. Isso eu não me lembro. Eu não vou ao fundo sozinho, vão todos comigo. Isso eu não me lembro, mas foi giro. Foram umas provas muito, muito giras, eu por acaso gostei bastante. Eu não sei se te lembras, olha, aqui está também uma história engraçada de Bangkok, que eu conto, eu não sei se te lembras, a comida era super picante lá. Pois. Não te lembras? Lembro. Um gajo não conseguia comer, eu lembro que eu estava a perder peso porque eu não conseguia comer, aquilo era super picante. E todas as seleções estavam a reclamar que a comida era muito picante, os gajos tinham que fazer alguma coisa, fazer uma comida mais internacional. E houve um dia qualquer que chegamos lá à noite, acho que a competição acho que ainda não tinha começado. E chegamos lá ao refeitório, que eu acho que não era assim muito grande, mas eu lembro mais ou menos como é que era. E era... Eles fizeram tipo um esparguete à bolonhesa, tipo um esparguete com carne picada. E nós aí finalmente vamos conseguir comer alguma coisa. E a carne picada era outra vez super picante, nem dava para comer. Por acaso... Eu lembro dessa cena também, que lembro que os italianos também estavam a reclamar que não conseguiam comer. Sim. Enfim. Eu, por acaso, são várias histórias. São várias histórias. E essa é só de uma competição, não é? Exatamente. Agora, se formos a contar todas. Pois é, por acaso eu tenho que fazer aqui sem filtros das várias provas todas. acho que era uma comédia. Ia ser uma comédia.
Sim. Mas sim, nós divertíamos, mas acho que ao fim e ao Éramos cabo sempre também. super sérios. Atenção. Sim, aliás, estamos a falar de uma prova em que um gajo divertia-se e tem todas essas histórias para compartilhar, mas depois ao fim e ao cabo acabei por bater o recorde nacional e Uhum. qualificar-me para os Jogos de Pequim, não é? Então conseguimos conciliar as duas coisas. Uma pessoa divertia-se, mas ao mesmo tempo também Sim, conseguia produzir os resultados. e a maior parte das vezes das histórias, pronto, da parte da diversão era sempre após a competição. Nós tínhamos Sim, sempre sim. 2 ou 3 dias a seguir à prova e pronto, utilizámos esses dias Pá, para visitar cidades. Comigo era um bocado diferente, que eu nadava aos 1500 era sempre o último. Sei que era uma seca, mas não, mas sim, concordo contigo. Acho que nesse aspecto nós sempre, e quando eu digo sempre, lembro-me obviamente de várias provas, como por exemplo com o Simão, que eu passei algum tempo com o Simão e com o resto da malta. E éramos sempre muito focados antes da competição. Obviamente, depois da competição havia ali um momento de descontração e também tínhamos todo o direito de nos divertirmos e, obviamente, e também conhecer a cidade e passear um bocado. Exato. Estavas agora, por acaso há pouco disseste-me que ias na segunda quinzena de setembro, na primeira quinzena de setembro a Portugal. Por acaso não vai dar para fazermos uma provinha de mar como fizemos no ano passado? Pá, eu só faço do ar que for, pá. Isto aqui. Lembras-te tu fizeste a prova de divulgação e eu fiz as 2 voltas, tipo fazer as 2 voltas só fizeste uma. Tu ainda passaste por mim. Pá, o meu objetivo era ganhar ao Duarte, pá, ainda ganhei ao Duarte. Quem é que ganhou? Foste tu? Pá, não sei. Não, nem eu, achas, ganhei juízo, pá, eu acho que até à primeira boia se calhar até ia bem, mas depois com a falta de treino já não dá. Mas, Já não nadas mesmo? Com alguma pá, como eu regularidade? disse, eu Fizeste tento Ironman? nadar, sim, eu tento nadar de uma forma regular, tanto é que, por acaso eu vou neste domingo, ou seja, amanhã vou para o Colorado, vou tentar terminar o meu segundo Ironman lá em Boulder. Então, pronto, de uma certa forma acabo por me manter ativo, a correr ou andar de bicicleta e a nadar. Mas tu sabes, o gosto pela natação é muito, mas treinar sem objetivos ou sem ter uma equipa é completamente diferente. Então acaba mais por, hoje em dia é mais tipo correr e nadar um bocado também com o objetivo de completar, sei lá, um triatlo, ou eventualmente agora este segundo Ironman que eu vou fazer. Sim, eu por acaso também senti isso e pronto, eu tenho feito um bocadinho de desporto e desde que deixei de nadar já passei por alguns esportes, fiz futebol americano e agora pronto, jogo assim com uns amigos à bola, futebol. Mas sinto que falta-me sempre a parte competitiva e, por exemplo, o futebol, eu já estou a pensar em encontrar uma equipa para fazer um campeonato, nem que seja amador, mas eu preciso da parte da competição e eu realmente o que eu mais sinto falta desde deixar de nadar é a parte competitiva, é uma coisa ridícula, a falta que eu sinto, nem que seja jogar computador ou uma coisa assim, eu preciso de competição na minha vida. Não, eu concordo contigo. E eu acho também, o que eu sinto também é isto não só na parte competitiva, mas também na parte da atividade física. Eu sinto que se passar por uma fase em que profissionalmente as coisas estão muito puxadas e eu acabo por me desleixar um bocado na parte da atividade física, eu sinto que começo a perder energia. Quanto mais ativo eu estou, eu sinto que mais cedo eu consigo acordar sem problemas. Eu normalmente acordo sempre cedo aqui nos Estados Unidos e eu, por norma durmo relativamente pouco. E eu sinto que se eu não tiver a fazer uma atividade física de certa forma regular, acabo por ficar mais cansado, que é uma coisa que não faz muito sentido, mas eu sinto isso. Bom, portanto, vamos passar aqui à nossa série rápida, terminar o nosso episódio. NFL ou NBA? NFL. Super Bowl, preferência. College Sport ou Professional Sport? College. Cidade americana? Detroit. Starbucks ou Tim Hortons? Não, também não faz sentido. Tim Hortons é muito mau, mas sim, Starbucks, embora tenha aqui uns amigos meus italianos que os gajos dizem que Starbucks é uma porcaria, não. Eu acho que acaba, enfim, eu dou o thumbs up ao Starbucks. Acho que a nível de marketing os gajos são muito bem conseguidos. O carro americano? Este carro americano, eu sempre vou para carros europeus aqui,
Pá, Cadillac, não é? Se for, tiver que ser americano, acho que a marca de eleição é Cadillac. Eu, por acaso, eu não gosto muito de carros americanos, mas já há um carro que é o Dodge, aquele que a polícia usa agora. O Charger. O Charger, gosto muito. Pela estética. Sim, sim. Não sei se é bom ou se é mau, mas pela estética gosto muito do Charger. Sim, e os carros aqui, os carros da polícia normalmente são sempre Chargers. Mas eu sinceramente, não sei porquê, mas opto sempre por carros não americanos. Não tenho nada contra a GM ou a Chrysler ou a Ford, mas normalmente... Mas fora aí de Detroit, devias ajudar aí na economia de Detroit. Não, são todos aqui, não é? Tens a GM Ford, também. a Chrysler e a GM. São os três, aliás, a Detroit é a cidade do automóvel. Exatamente. Coisa que mais sentes falta em Portugal? Não, isso é óbvio, a família, não é? Acho. A família. Fast food favorito? Ultimamente Panera Bread. Não sei se pode ser considerado fast food, mas gosto de ir ao Panera. Cultura americana? Falta de cultura, não é? Exato. O que pensam os americanos de Portugal? Hoje em dia, eu sei que isto é série rápida, Não, podes desenvolver. Eu acho que hoje em dia Portugal já começa a ter um lugar no mapa e, aliás, eu como trabalho na área de healthcare, tenho aqui vários médicos que já vieram falar comigo e que vão fazer férias a Portugal e voltam para os Estados Unidos e vêm sempre ter comigo e agradecem todas as dicas e dizem sempre que adoram. Então acho que de certa forma as coisas estão a mudar. Eu sei que o Carlos disse South America, mas... eu diria ou South America ou Espanha. Eu acho que é a ideia que eles têm aí. eu acho que as coisas o turismo está tão forte que as pessoas agora começam a pôr Portugal no mapa, sinceramente, é o que eu sinto. Desportista favorito? Grant Hackett. Boa, olha, nunca ninguém mencionou o Grant Hackett. Ídolo no geral, que não seja desportista, uma personagem, uma personalidade. Acho que por tudo que ele fez, Michael Phelps merece, 8 medalhas de ouro não é para qualquer um. Fernando, muito obrigado. Obrigado por despenderes uma horinha comigo. Foi um enorme prazer voltar a ver-te e espero ver-te em pessoa muito em breve. Muito obrigado mais uma vez e espero que tenhas gostado tanto como eu gostei desta hora. Sempre bom manter o contacto, Agostinho. E mais uma vez, obrigado pelo convite e boa sorte aí para o teu podcast. Obrigado, Fernando. Um abraço. Um grande abraço, Agostinho. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.